Quando Ayn Rand escreveu o livro A Virtude do Egoísmo, eu cheguei a fazer um capítulo, um programa para o Gustavo Carriconde no Resumo Cast, falando sobre esse livro, A Virtude do Egoísmo. Eu não sei se ele tem em português, eu tive que comprar em Buenos Aires, aquele Ateneu, aquele teatro que virou livraria. Se você for a Buenos Aires, sugiro que você conheça, é espetacular. Então, Ayn Rand aqui naquele momento, ela estava fazendo uma coisa que eu estou trabalhando nesse artigo, dentro dessas reflexões, depois das duas aulas que eu fiz no MBA de Gestão de Conhecimento da COP, que eu dou aula sobre Civilização 2.0, eu fico refletindo e mandando para os alunos as minhas reflexões a partir de alguns questionamentos. Então, e aí eu estou pensando, estou aprofundando uma coisa agora, que eu sempre digo, mas chegou o momento de conversar sobre isso. Então, o que acontece? Existe uma coisa que se chama vocabulário corrente. É assim que eu denominei. O vocabulário corrente é o uso de várias palavras que a gente está trabalhando, que a gente está operando, e nesse vocabulário corrente, que as pessoas não se tocam, ele passou a ser corrente e ele ficou invisível. Só que, quando a gente vai lá atrás, desde o início, que a gente vai dizer, aquilo é uma árvore. A palavra árvore foi escolhida para definir um determinado tipo de ser vivo que existe. Quando a pessoa diz árvore, você já sabe o que é. E quando a pessoa diz planta, você já sabe o que é. Uma árvore tem um tronco e uma planta é uma coisa menorzinha. Você já faz aquela comparação. Planta e árvore. A planta tem um determinado, né? Aí se você for entrar nos detalhes, as plantas têm um determinado tipo de tamanho, etc. Mas aquilo facilita. Então, as palavras são escolhidas para facilitar a identificação de um objeto e a identificação de um fenômeno. E aí, no momento que você identifica e você coloca, as coisas ficam claras. Mesa, cadeira. Quando a gente vai para conceitos um pouco mais abstratos, e eu faço isso o tempo todo, e as pessoas às vezes podem se perguntar, Nepô, por que toda hora você está... Eu sempre estou mandando para os alunos os meus conceitos novos e os neologismos que eu acabo criando. Então, o vocabulário, ele é feito para ser inovado. Por que a gente... Eu hoje, por exemplo, fiz aqui o neologismo, que no momento que eu questiono um conceito tóxico que está atrapalhando a forma de agir e pensar dos meus alunos, eu estou acupunturando a cabeça deles. Olha o neologismo. Acupunturando. Quando eu falo que eu estou acupunturando a cabeça do meu aluno, você tem alguma dúvida do que eu estou fazendo? Você sabe que é uma metáfora, né? Mas eu estou acupunturando, eu estou fazendo o verbo acupunturar. Por que não existe isso? Se aquilo ali atrapalha, que as pessoas não entendem, tudo bem, mas você vai entender. Então é um neologismo que você cria. Eu vou acupunturar a tua cabeça. Vou meter uma agulha. Então, meter uma agulha, acupunturar, a pessoa entende. Então, quando a gente entra no processo de originalização, e eu estou nesse exercício, eu sou um originalizador, eu estou num processo de originalização. Meu objetivo é entender o digital e ajudar os inquietos a se originalizar, e de maneira geral, talvez, originalizar a sociedade com uma determinada visão, para um determinado linha de raciocínio. O tempo todo a gente está fazendo isso. A gente está questionando o vocabulário corrente.
Então, vou dar um exemplo que a gente de vez em quando volta aqui, mas para a gente poder entender que é um exemplo clássico muito utilizado, né? Ciência pura. Olha o conceito. Usado por todo mundo direto. Ciência pura. Aí você coloca. Vamos fazer o teste. Traz o conceito para a bancada. Depois eu vou falar da virtude do egoísmo. Traz o conceito para a bancada. Aí você coloca pura. Você pergunta, qual é o antônimo de pura? Que está na cabeça das pessoas. Impura. Então você diz, ciência pura é aquela que vai fazer reflexões mais abstratas. E ciência impura é aquela que vai para aplicação. Aí olha só, ciência pura e aplicada. Olha a dicotomia que se criou. Pura e aplicada. Ou seja, o aplicado é impuro. Impura. Ah, mas isso não está na cabeça das pessoas, mas é a subjetividade que um determinado conceito vai provocando de forma invisível sem as pessoas sentirem. Como diz o McLuhan, né? Não importa o canal de televisão que você está assistindo, a televisão está fazendo a sua cabeça. E eu diria a mesma coisa, né? O vocabulário, não importa muito como você trabalha com o vocabulário, mas o vocabulário está fazendo a sua cabeça. Tem alguma coisa ali involuntária que está acontecendo com você na sua cabeça. Na hora que você recebe a informação que aquele cara está fazendo ciência pura e aquele cara está fazendo ciência impura. E aí nesse artigo eu questiono, por exemplo, o conceito ciências humanas. Se os jacarés não fazem ciência, toda ciência é humana. E o que Ayn Rand fez na virtude do egoísmo? Ela pegou a palavra egoísmo e botou o adjetivo virtude, porque as pessoas estavam colocando, né, usando aquele conceito de forma equivocada. Então ela falou, não, o egoísmo é uma virtude, porque todos somos egoístas. A diferença que existe é que tipo de egoísmo você pratica. E aí, então, a partir daí, ela tem a possibilidade de defender a ideia de que o ser humano precisa fazer trocas voluntárias, né? O sequestrador é egoísta, assim como a pessoa que abriu um barzinho e está vendendo Coca-Cola também é egoísta. Aquela ideia do Adam Smith, né, que não é da boa vontade e do altruísmo do açougueiro que você vai ter carne, é do interesse dele, e aí é o que é a definição do tal egoísmo saudável. Trocas voluntárias. E o egoísmo tóxico é quando você impõe ao outro determinada coisa e aí aquela outra pessoa é obrigada a fazer aquilo para você poder sobreviver às custas, né, da obrigação e da imposição. Bom, tem muito mais para falar, mas a ideia é essa. Questionar o vocabulário é se originalizar. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é o inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Depois eu sou inquieto, quero entender tudo isso, quero entender esse cenário,